Liderança é o assunto de hoje. Quero falar com vocês sobre algumas características necessárias para que os líderes possam exercer melhor a sua ocupação, o seu trabalho no mercado corporativo, dentro das empresas. Eu sou Luciano Severo, do Instituto Master de Desenvolvimento, e é uma alegria ter você aqui comigo. Bom, quando me perguntam, Luciano, quais as características que você olha, enxerga, que você destacaria para definir uma liderança que valha a pena contratar, que vale a pena trazer para dentro da minha empresa? Quando eu sou perguntado, eu analiso e tenho analisado por muito tempo, e eu cheguei a algumas conclusões. Essas conclusões que eu vou trazer faz parte do curso GCA, que é o Gestão Comercial Avançada, é um curso de lideranças comerciais que nós oferecemos através do Instituto Master. E eu quero destacar aqui algumas que fazem parte desse curso de forma pontual. Obviamente que eu não vou me estender, não vou me aprofundar em todas elas, mas eu quero deixar aqui para vocês algumas características que eu considero extremamente importante na hora de identificar, na hora de encontrar ou na hora de contratar ou até mesmo de promover pessoas para cargos e funções e ocupações de liderança dentro das empresas. A primeira característica é a identificação. A identificação. Ou seja, o líder ele precisa se identificar com a função de liderança. Não é porque alguém está colocando, não é porque foi um cargo imposto. A liderança é uma questão de identificação. Então a primeira característica é a identificação. O líder precisa se identificar com aquela ocupação. É uma questão de perfil, onde naturalmente as pessoas enxergam e as pessoas identificam naquela pessoa que ele possui condições e características para ocupar uma função, um cargo de liderança frente a outras pessoas dentro dos níveis de administração e dentro da cadeia de comando das empresas. Tanto a liderança, tanto os gestores, tanto os diretores, os donos da empresa, quanto também toda a cadeia operacional daquela empresa, daquela instituição, enfim, ela enxerga naquela pessoa características que definem ela com um perfil de liderança. Ou seja, então a primeira característica para que eu possa identificar os bons líderes é, primeiro, identificação. Ele tem que ser identificado pelos demais como naturalmente sendo um líder, possuindo um perfil de liderança. A segunda característica que eu enxergo que é importantíssima e não menos necessária para se avaliar é a capacidade, ou seja, é a inteligência estratégica. A necessidade ou a capacidade dessa pessoa, desse profissional, de agir de forma inteligente e estratégica. Então essa inteligência estratégica nada mais é do que a capacidade de enxergar o todo, enxergar a empresa, todas as variáveis possíveis e agir de forma inteligente e estratégica em cima do propósito e da proposta do projeto, da empresa, da instituição, do plano que ele está inserido. Então, a segunda característica é a inteligência estratégica. É necessário que essa pessoa, esse profissional, ele tenha no seu histórico ou ele demonstre essa inteligência estratégica através das ações tomadas. Não pode ser aquela pessoa que age impensadamente, sem avaliar os riscos, as possibilidades, as vertentes, as pessoas e setores afetados. Então, segunda característica é inteligência estratégica. E aí, eu penso que, imagino que todas as empresas precisam enxergar essas características, né? Primeiro, identificação. Ele precisa ser identificado como um líder naturalmente. Ele precisa possuir a capacidade e precisa possuir a inteligência estratégica. Ele precisa saber, e aí é uma característica extremamente necessária. A terceira característica é saber
fazer gestão de pessoas. Ora, o líder, ele não lidera máquinas, ele não lidera coisas inanimadas. Toda a função de liderança, ela na grande maioria das vezes, e quase que 100% está relacionada com a necessidade também de fazer gestão de pessoas, de lidar com pessoas, sejam pessoas próximas do projeto, na sua cadeia de liderança, ou seja, pessoas externas, clientes, fornecedores, diretores, investidores, enfim. Essa pessoa, esse líder precisa saber fazer gestão de pessoas. Ele não pode ser uma pessoa aversa às relações. Ele não pode ser uma pessoa que não se sinta confortável na relação diária com as pessoas, porque o líder, ele precisa saber fazer gestão de pessoas. E aí, nesse caso, a palavra, a meu ver, é equilíbrio, porque existem pessoas no seu entorno, existirão pessoas no seu entorno quando ele ocupar o cargo de liderança que vão exigir dele por motivos pessoais, ou por cobrança, ou por necessidades, enfim, vai existir pessoas de todos os lados querendo impor as suas vontades, querendo impor os seus pontos de vista, as suas verdades, e esse líder, ele precisa ter essa capacidade de fazer gestão de pessoas. A quarta característica é saber fazer gestão de conflitos. Ora, então veja, nós vivemos em um mundo onde os mais variados fatores opressores, eles existem a todo momento, e eles vêm de todos os lados, eles chegam de todas as formas, e eles não avisam quando vão chegar. E aí instaura-se conflitos, problemas, dificuldades, tempestades que tiram tudo do lugar, e esse líder, ele precisa ter essa capacidade de fazer gestão de conflitos, dos múltiplos conflitos, desde pequenos conflitos, por exemplo, dentro de uma empresa, desde as ações, as ações inconsequentes de pessoas que não cuidam da limpeza da empresa, por exemplo, até a questões de decisões de posicionamento estratégico de mercado, de preço, de troca de funcionários, de ação frente a fornecedores, a vendedores e tudo mais. Esse líder, ele precisa saber ter essa capacidade de fazer gestão de conflitos. Essa é a quarta característica. A quinta característica é a capacidade extrema e apurada de tomar decisões difíceis. Ou seja, não dá para protelar. Ser líder é viver constantemente com a necessidade de tomar decisões. As pessoas esperam que eu tome decisões. O mundo à minha volta, a empresa, os diretores, os superiores, os meus iguais, os meus comandados, eles esperam que eu tenha essa capacidade de tomar decisão, e nos momentos em que as pessoas não sabem para onde ir, o que fazer, elas olham para o líder. Então o líder precisa ter a capacidade de tomar decisões difíceis. Essa é a quinta característica que o líder precisa ter. Quando eu procuro um líder para caminhar comigo, eu procuro encontrar essa característica, porque eu acredito que ela vai fazer muito a diferença. Não dá para se acovardar. E essas decisões, elas têm que ser, essa capacidade de tomar decisões difíceis, ela precisa ser com uma responsabilidade muito grande. Então eu preciso identificar no líder que ele tem essa capacidade de tomar decisões difíceis, que ele não foge do páreo, não foge da raia, não foge do embate quando há necessidade de se posicionar e tomar uma decisão difícil. E a sexta capacidade, a sexta característica que eu enxergo, que eu percebo que é necessário para uma boa liderança, e obviamente, como eu disse, não são somente essas, tem muitas outras, mas a sexta característica é a capacidade e a necessidade de mudança e adaptação. Há muitos anos atrás, mudanças, alterações, elas aconteciam de décadas em décadas, a cada 20, 30 anos. Hoje, as mudanças acontecem de uma hora para outra. Um ato isolado em um determinado lugar do mundo altera toda a cadeia relacional
corporativa, humana, social, em todo o restante do planeta. E os líderes precisam ter essa capacidade, essa extrema capacidade de mudança e adaptação. E a palavra aqui é velocidade. Ele precisa ser veloz, precisa ser rápido. Ele não pode ser aquele líder, aquele profissional que fica observando o vento à sua volta, esperando que caia uma solução do céu e que as coisas se resolvam naturalmente. Então ele precisa ter essa capacidade extrema de adaptação e de mudança. Então eu estou trazendo aqui seis características que eu procuro enxergar, encontrar em um líder quando eu quero trazer para o meu time e contratar e ajudar a contratar para as empresas. E essas características elas fazem parte do GCA, que é o Gestão Comercial Avançada, que é um curso intensivo que nós do Instituto Master oferecemos para a formação de líderes profissionais. Então, se você de alguma forma gostou, concordou, não concordou, comente aí na plataforma onde você está assistindo esse vídeo, comente, compartilhe, dê aí o seu parecer, que para nós é muito importante. Eu quero desejar a você ótimos resultados e se você é líder, procure aguçar e desenvolver essas características em você. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.